Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Faça sua festa no Veneza. O Veneza é a melhor opção para a sua confraternização. Então chama a galera e venham pra cá. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e nos dias 2 e 15 de novembro, das 10 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezapark.com.br e traga sua família para curtir o verão com a gente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical para melhor conforto dos seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Eita, puxinha! Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pet Mais. Hoje nós vamos falar sobre aparelho dentário para os nossos pets. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Mariana, da VetFace, para falar um pouco mais e mostrar para a gente, né, esses aparelhos, as novidades. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Mico. Obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no programa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, começa aí a compartilhar que vai ter sorteio. Já quero pedir a vocês que vai aí, ó, convide os amigos, já vai compartilhando em modo público, para que a gente veja, né, que realmente vocês compartilharam. E no final, no próximo programa, a gente vai informar quem foi o ganhador. Por falar em sorteio, eu quero já falar da ganhadora do Simparic, do programa de terça-feira passado, que foi a Ercília Ramos. Ercília, aí, parabéns, você ganhou o kit do Simparic, que a Moedo veio aqui semana passada e deu aqui para vocês. Esse kit. Então vamos marcar aí, Ercília, para você pegar esse kitzinho aí, que foi um ursinho de pelúcia, mais o Simparic. Então eu quero começar aqui com a doutora, para a gente começar sobre esse assunto que muita gente está querendo saber, muita gente está querendo ver como é colocado esses aparelhos nos nossos pets, né, doutora? Fale um pouco para a gente sobre essa parte de aparelho, né? Isso, a ortodontia, ela é uma área da odontologia veterinária também. Então, assim como os implantes, a periodontia, enfim, as próteses, tudo isso é realizado em animais também, né? A ortodontia, ela trata exatamente da movimentação dos dentes, né? Os dentes que precisam ou que estão em um contato oclusal que está gerando algum desconforto ou está gerando algum tipo de problema para os animais, a gente tem como tentar corrigir essa oclusão ou corrigir esse posicionamento dentário. E tem várias formas de corrigir ortodonticamente, não necessariamente com um aparelho ortodôntico, mas às vezes até uma extração de um dente que está no local errado, ou reduzir o tamanho do dente. Tudo isso são táticas ou são manobras ortodônticas também. Mas especificamente o aparelho dentário, que é o que as pessoas conhecem, os brackets, os expansores, eles também são usados em animais. E depende, obviamente, não é todo animal que pode se usar um aparelho. Então, não só com relação à questão do problema, mas também o temperamento do paciente, se vai ser possível fazer a correção daquele problema especificamente com o aparelho ortodôntico. Então, desde o momento que eu postei a nossa chamada, a nossa arte, né, muita gente, assim, começou a comentar, né? Tivemos críticas e tivemos também coisas positivas. Mas as dúvidas das pessoas, isso existe mesmo?
existe, né? E muita gente acha que é por questão de estética, para a gente ter o que acha bonito e vai colocar um aparelho dentário nos nossos animais. Não, é por questão realmente de saúde, não é isso? Exatamente. Eu nunca tratei um animal com ortodontia por problemas estéticos. Né? A questão realmente é que aquilo está gerando um incômodo para ele. Então, os cães, diferente da gente, ele tem diferentes tamanhos de dentes. Ele tem dentes muito grandes e dentes muito pequenos. E esse dente muito grande, por exemplo, se ele está desviado do seu eixo, se ele está fora do padrão, ele pode causar uma lesão no palato, ele pode causar uma lesão na bochecha ou na língua, ou ele pode quebrar um outro dente. Então, quando a gente trata de aparelhos, a gente está pensando em dar um conforto para esse animal comer melhor, viver melhor, né, e evitar outros problemas que possam vir a acarretar a má oclusão. Né? Então, assim, não é uma questão de estética, realmente, é uma questão de saúde e de necessidade de conforto para esse paciente. Esses aparelhos ortodônticos, eles já existem há muito tempo no mercado ou realmente é uma novidade que está vindo agora? A ortodontia ela já tem há muito tempo, né, aqui no Brasil, há muitos anos. E eu já trabalho com ortodontia há quase 15 anos, né, que é o tempo que eu estou formada. Então, a gente tem outros profissionais aqui no Brasil que já fazem ortodontia há mais de 20 anos em animais. Então, não é nada novo, né, óbvio. Em relação aos seres humanos, realmente é uma área que está iniciando ainda. E como você não tem uma casuística grande, você passa a fazer pouco ortodontia, e por isso que as pessoas pouco escutam saber ou pouco veem. Então, por que os nossos pets eles precisam usar um aparelho, né? Um aparelho ortodôntico? Como é que a gente deve perceber que eles vão precisar usar isso futuramente? Ou já de pequenininho a gente já dá para observar? Já consegue observar, é muito comum nos animais, nos filhotes, quando o animal ele tem a persistência dos dentes de leite, ou tem aqueles dentes descidos, retidos. Então, quando aquele dente de leite está retido, ocorre um mau posicionamento do dente permanente. Ele deveria estar no local que o dente de leite está, e aí ele não consegue, então ele vai para um outro local. Isso acaba causando uma má oclusão muito comum nos Yorkshires e nos Poodles, chamada caninos de base estreita. Então, nesse caso, a gente tem que entrar com uma manobra ortodôntica para corrigir essa oclusão. Caso contrário, o animal vai começar a morder no palato e perfurar o palato. E isso causa muito desconforto quando ele come. E se a pessoa não está acostumada com o tipo de oclusão que o animal tem, ela não percebe que isso é por conta do dente. Ela vai achar que é algum outro problema que pode estar gerando essa falta de apetite, ou ele não está querendo comer. Então, normalmente, às vezes é um problema de oclusão. E não é fácil de você observar. Realmente é preciso você levar a um especialista para que ele possa detectar essa má oclusão. Eles não conseguem tirar o aparelho, né? Isso realmente é bem fixo. Na hora que for comer, vai ter algum problema? Isso. O aparelho móvel em animais não existe. É sempre aparelho fixo. É possível ele quebrar? Sim, é possível. E acontece o tempo todo. Só que, por isso que nem todos os animais a gente recomenda o aparelho. Se é um animal muito agressivo, se é um animal que você não consegue um manejo apropriado, ou se ele tem hábito de morder as coisas e quebrar tudo, ele possivelmente vai quebrar o aparelho também. Então, no período em que ele estiver com o aparelho, é preciso ter uma correção desse manejo, desse comportamento, para que ele não venha a danificar o processo de tratamento. Mas eles têm alguns sintomas, quando assim que coloca o aparelho, eles vão sentir alguma dor de cabeça? Porque é parecido com a gente de humano, né? É bem parecido. É parecido, mas é parecido, mas é diferente. Então, assim, para você ter ideia, a movimentação ortodôntica nos cães, ela é muito rápida. Então, um animal ele tem uma movimentação ortodôntica em torno de 3 meses. O passo que as pessoas normalmente levam 1 ano, 1 ano e meio, até mais tempo para você atingir uma correção. Então, 3 meses, normalmente, você consegue já ter uma correção ótima, né, nessa oclusão. Então, usa por pouco tempo. Então, você vai tentar manejar esse comportamento por esse período em que ele está usando o aparelho. E como é o período de adaptação para eles? Isso. O aparelho em si, ele vai sentir uma diferença naquele momento que ele colocou. Mas, nos dias subsequentes, ele já vai se acostumar com essa estrutura na boca deles.
Então, eles nem vão se perceber mais que estão de aparelho. Por essa razão, que tem que ficar muito atento, porque ele pode continuar mordendo as coisas que ele mordia antes, e aí, dessa forma, ele vai quebrar a estrutura do aparelho. Então, a gente trouxe aqui alguns aparelhos, né, que a doutora vai mostrar pra gente. Ela colocou o aparelho no modelozinho, né, doutora? Vamos vir aqui pra mesa. Vocês se... Agora fica tudo doido, né? Quando a gente vai se levantar. Eu vou andando pra cá. Eu vou vir, vocês vão ajeitando aí. Ao vivo é assim mesmo, minha gente. Não se preocupem, não. Deixa a câmera aqui se organizar. Pronto, agora. Tem aqui o kitzinho da Ibasa, para quem compartilhar aí o programa. Vocês conseguem mostrar mais aqui? Queria que vocês focassem. Deixar eles se organizarem. É importante falar que os animais que têm aparelhos, no caso aparelhos corretivos, como brackets ou planos expansores, precisam ter uma higiene, né, diferenciada, né, já que essas estruturas, esses aparelhos, eles acumulam muito mais placa do que normalmente teriam. Então, é preciso ter um cuidado com escovação muito mais frequente que se o paciente não tivesse o aparelho. Porque isso pode gerar problemas de gengivite, de palatite e outras alterações por conta da retenção de placa, né? Aqui a gente tem alguns modelos de aparelhos corretivos. Aqui a gente tem o aparelho com bracket, por exemplo. Pode mostrar para aquela câmera ali? Posso? Para essa? Certo. Essa câmera. Pode deixar? Mais para baixo, doutora. Aqui. Aí. Pronto. Acho que aqui dá para ver bem o aparelho com brackets. Tá com... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver. Aqui tá os bracketzinhos. Isso, os brackets. Isso é um dos tipos de aparelho ortodôntico, onde a gente vai corrigir aqui, no caso, a oclusão. Ele tem normalmente os pacientes que precisam desses brackets, eles têm um deslocamento dos dentes que estão prejudicando a oclusão. Então, o dente bate um em cima do outro e pode causar quebra do dente ou desgaste prematuro desse dente. Então, o bracket ele serve basicamente para a gente realinhar esse arco dentário. Com relação ao uso do aparelho, é muito importante que isso seja aplicado por um profissional capacitado e especializado nisso. Por quê? Porque é uma movimentação que a gente mexe com a estrutura óssea desse dente. Então, se a gente coloca uma força excessiva nessa correção, o risco de perder o dente é muito grande. Então, não é, achei bonitinho, eu vou pedir para alguém colocar um aparelho para ficar com o aparelho na boca. Então, eu não recomendo, é uma estrutura que pode causar a perda dos dentes mesmo. Então, tem que ser colocado com muito cuidado e por uma pessoa que tenha um conhecimento técnico desse tratamento. Outro modelo que é usado é o plano expansor. Ele é o expansor palatino. É um aparelho onde a gente vai fixar no palato do animal. E ele tem uma estrutura interna que é o expansor, que é essa estrutura de metal interna. Então, ele vai basicamente expandir essas duas placas para que ele posicione o dente da forma como a gente quer. Então, você tem esse tipo de expansor e você tem um tipo de expansor sem o acrílico, que é um expansor, ele é só metálico. O que eu estou usando mais dessa forma, porque acumula menos placa e fica mais fácil a higienização. Então, você consegue ter uma correção boa e um posicionamento correto do dente em pouco tempo. Essa é a parte inferior. Essa é a parte, todas são partes superiores. Superiores todas. Exatamente, todas são superiores. A gente normalmente só faz correção com aparelho ortodôntico em dentes superiores. Os inferiores, a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque a densidade de osso é muito menor. Então, a gente só faz essa correção em inferiores quando há uma indicação, ou seja, quando o superior ele não está conseguindo progredir corretamente com o tratamento, e a gente pode associar as duas técnicas de inferiores também. Eu quero aproveitar e mandar beijo aqui para o Helene, Anderson, Estela, que está fazendo a pergunta para a doutora. Qual tipo de anestesia é utilizado no procedimento? Eu sempre utilizo anestesia inalatória, né, anestesia geral, porque a gente tem que trabalhar sempre com muita segurança.
Então, a segurança, para mim, é acima de tudo. Eu sempre trabalho em qualquer situação com um anestesista junto, com monitorização e uma anestesia geral inalatória com uma medicação de boa qualidade. Quero mandar um beijo também para Joás, para Otaviano, para Diego Barreto. E o Otaviano está perguntando, doutora, se ele quiser colocar o aparelho no cachorrinho dele, como é que ele faz? O começo de tudo. O começo de tudo é identificar se precisa, né? Se ele realmente tem essa necessidade. Então, fazer um diagnóstico de se ele precisa e qual o problema que ele tem e se esse problema é indicado para o aparelho especificamente, ou se não tem uma outra medida. Vamos deixar bem claro, né, doutora, que não é questão de estética, e sim de saúde para o animal. Exatamente, né? precisa identificar. Muitas vezes eles não conseguem nem comer por causa do problema da dentição. Pode acontecer. Deles realmente pararem de se alimentar por sentir dor quando os dentes tocam em locais que são sensíveis. Então, já que a gente estava falando aqui em questão de escovação, que tem que ter uma boa limpeza, né, quando coloca o aparelho, eu quero chamar aqui Saulo, que é da Ibasa, para a gente falar um pouco mais sobre alguns produtos, né, que é para prevenção bucal. Obrigada, Saulo. Vem para cá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. E mais para cá, para tu aparecer na câmera aí. Saulo, você trouxe hoje para a gente essa parte aqui, que é prevenção, né? Isso é uma prevenção para a parte bucal. Correto. Pensando, a Ibasa, ela não pensa somente em externo no pelo do animal, e sim no animal como um todo. Para isso, ela criou a espuma bucal, que auxilia no tratamento da prevenção e o mau hálito do animal. Então, após a escovação, muitas pessoas têm o hábito de escovar sempre o dente do animal. Então, muitas vezes pode ser do dia a dia esquecer. Então, isso auxilia um pouco, caso chegue alguma visita e você percebe que o seu cachorro está com um pouco às vezes está aquele hálito, bafinho, né? Então, a espuma bucal auxilia, muitas vezes instantaneamente, a tirar o cheirinho do mau hálito na boca do animal. Então, para poder ajudar, tanto no dia a dia. Lembrando que é um procedimento paliativo. Exatamente. E quando o animal tem mau hálito, é sempre importante procurar a causa do mau hálito, que pode estar relacionado a uma infecção, a uma periodontite. Então, é importante que a gente procure realmente um veterinário para que seja diagnosticado corretamente o processo. Exatamente. Sempre procurar um veterinário quando tiver algum probleminha com o seu animal, já que hoje em dia a concepção de animal é bem diferente do que tínhamos antigamente. Que antigamente o animal ficava fora de casa, levando chuva, sol, comia resto da comida humana. Sim. E hoje não. Existe toda uma tecnologia baseada nos nossos filhinhos, que hoje a gente chama de filho, né? Muitas vezes dorme com a gente na própria cama. Ou então tem que estar sempre limpo sofá. Então, e com um hálito bom, né? Banho tomado, sempre tomar o banho com nossos produtos Ibasa, vale salientar, que são produtos elaborados especialmente com novas tecnologias para poder proporcionar um pelo super limpo e também um ambiente muito agradável. Então, doutora, sempre que colocar essa parte do aparelho ortodôntico, a limpeza tem que ser bem maior, né? Porque vai sempre ficar acumulando o resto de comida e não é feito a gente humano que consegue limpar. Então a gente tem que estar realmente limpando bem. Exato, até porque esses aparelhos aqui, no caso, esses aparelhos expansores, em humanos, eles são móveis. Então você coloca e retira, exatamente para fazer essa higiene. Nos animais, como não tem como fazer essa questão móvel, eles precisam ser fixos, então isso vai reter muito mais placa, muito mais alimentos. Por isso que a higiene ela tem que ser muito rigorosa nesses pacientes que estão com o aparelho. Nós temos uma pergunta aqui de Estela. Qual o tempo do procedimento? Isso vai variar de acordo com o tipo de aparelho e com a técnica. No caso de um aparelho expansor, por exemplo, a gente vai precisar de 3 sessões. Lembre-se que o paciente tem que estar sempre anestesiado para se colocar e para se retirar o aparelho. Então, no caso do expansor, a gente ainda precisa de uma 3ª sessão, que é a sessão de moldagem. Então, primeiro a gente vai moldar a arcada dentária do animal, tem um modelo de gesso igual a esse aqui. Nesse modelo, a gente vai confeccionar a mordedura desse paciente e vai encaminhar esse modelo para um protético, para que ele possa confeccionar o aparelho, para que seja colocado exatamente no molde exato daquela boca. Então, ele vai confeccionar esse aparelho. Quando o aparelho estiver pronto, a gente vai anestesiar novamente o paciente para colocar e fixar o aparelho. Depois do período de tratamento, que é em torno de 3 meses, se não houver nenhuma intercorrência, o paciente
retorna para a gente fazer a retirada do aparelho. Então, na terceira anestesia, no terceiro momento. Nós temos uma pergunta de Carlos Brito. Quanto tempo médio o animal precisa ficar com um aparelho para a correção do problema? Isso, 3 meses é um tempo médio que normalmente os pacientes já têm uma correção perfeita. Contando que não tenha nenhuma intercorrência, ou seja, quebra de aparelho, enfim, recolocação de aparelho, tudo isso vai aumentar o tempo. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Quero mandar um beijo também. Pergunta? Pode. Qual o valor médio de gasto no caso do tratamento ortodôntico? Olha, de acordo com o tipo de problema, pode ser um procedimento bem simples, como uma redução de coroa clínica, ou uma extração de um dente, ou caso você queira realmente fazer um aparelho ortodôntico, pode chegar a 2, 3 mil reais, dependendo do tipo de aparelho. Eu quero mandar um beijo aqui também para Valdice, para Joás, para Felipe aí da Ibasa. Beijo para todo mundo que está participando. Compartilha aí para poder ganhar aqui esse kit que a Ibasa está trazendo aqui para a gente. Bom, eu quero que vocês focassem mais aqui, porque todo mundo estava me pedindo para ver, né? Todo mundo quer ver. A gente não conseguiu trazer nenhum cachorrinho, né, doutora, que esteja usando no momento o aparelho. Então ela colocou aqui. É porque na câmera eu não estou conseguindo mostrar bem. Aqui na ponta da mesa. Aqui. Agora tá dando para ver. A Ilka até falou, doutora, teria como a gente colocar um aparelho durante o programa? Eu até fiquei rindo. Eu disse, Ilka, veja, para colocar um aparelho numa pessoa é mais simples, porque você está lá acordado, abre a boca, o dentista vai direitinho ali ver e colocar o aparelho com você acordado. Mas o animal não tem essa consciência de ficar parado. Por isso que requer uma anestesia em todos os procedimentos de colocar e retirar o aparelho. Muito importante, que a gente não comentou aqui, são as radiografias. Então, antes da gente colocar o aparelho, a gente precisa radiografar essa boca para ter certeza que o osso em volta do dente ele está saudável. Se o osso estiver doente, o aparelho só vai prejudicar ainda mais esse processo, essa periodontite. Então, o animal precisa ter o osso saudável para poder ele receber essas forças que vão movimentar esses dentes. Qual a frequência, deixa eu ver aqui, a frequência de manutenção? Que Joás está fazendo uma pergunta. Isso, a manutenção, ela não tem a manutenção como tem no nosso caso, por exemplo, que a gente precisa ir lá no dentista, ele vai trocar o arco. Como a movimentação do animal é muito rápida, muitas vezes um único arco você já consegue ter uma correção completa do tratamento. Dificilmente você troca o arco, ou troca, como chama, os elásticos com o arco e faz esse tipo de manutenção. A manutenção que é feita é com o aparelho expansor pelo próprio cliente. A gente orienta o cliente em como ele vai fazer girar a chave, que é um giro diário, ou 2 vezes ao dia, ou dias alternados, dependendo da correção do problema. E ele mesmo faz o giro dessa chave, com essa chavezinha aqui. Ele gira diariamente e consegue manter a correção desse aparelho. Então, ele volta para retornos a cada 15 dias, para a gente só avaliar se o aparelho está no lugar, se ele está fixo, se a higienização está sendo correta, se a movimentação está sendo adequada. A cada 15 dias. Aí, nesse caso, não precisa anestesiar, é uma avaliação clínica visual. Tem algum risco do animal engolir um bracket desse? Sempre existe, desde que ele não siga as orientações. Ou seja, se ele morder alguma coisa dura, ou se ele morder alguma vasilha, alguma parede, ou se ele tem o hábito de morder coisas, nesse período ele pode quebrar esse bracket. Mas, normalmente, o bracket está preso a elásticos. Então, mesmo quando ele quebra, o bracket ele continua preso ao aparelho, só que solto. Então, eu nunca vi um caso de que ele perdeu o aparelho ou engoliu o aparelho. Normalmente, o bracket quebra, mas ele fica preso ao aparelho. E existe a possibilidade, após o tratamento, os dentes voltarem ao problema inicial? Existe sim, ainda mais se você faz isso com um animal muito jovem. Então, se essa correção é feita antes de 1 ano e meio, existe a chance do problema voltar. Porque o dente ainda é de leite? Ele ainda não está no lugarzinho? Na verdade, os dentes de leite trocam com 7 meses, só que com 1 ano e meio ele ainda tem o ápice dentário aberto. Então, já existe ainda uma movimentação crânio-facial dos ossos da face, um crescimento. Então, esse crescimento pode levar a essa desorganização dentária. Durante o tratamento, é importante que se tenha um período de retenção do aparelho. Então, existe o período de correção e existe o período de retenção, onde a gente vai reter o aparelho sem ativações. Isso vai manter o dente naquela posição que a gente quer.
Doutora, sempre tive uma dúvida e... Pode perguntar, Saulo. Pode perguntar. Perguntando bastante, né? da participação de Saulo, tá sendo ótimo. Rações que são bastante duras, pode ocasionar algum problema dentário, nesse caso de afastamento do dente, porque quando o cachorro é bastante idoso, ele começa a ter alguns problemas dentários. Então o pessoal compra bastante, assim, eu queria uma ração mais molezinha, ou ração filhote para o cachorro que é idoso, para facilitar a mastigação. Tem alguma coisa a ver ou não? Isso, a sua pergunta é excelente. Animais, primeiro, não mastigam, eles engolem. Se o animal está tendo alguma dificuldade com o alimento, ele está com um problema. Então a gente precisa tratar o problema. Mas o animal às vezes, não deve ter dificuldade em comer de forma alguma. Doutora, desculpe interromper, mas às vezes, né, eu observo o mel quando está comendo e uma parte vai para dentro e a outra cai no chão. Então quer dizer que ela partiu a ração no meio para comer. Isso, ela parte, mas ela não mastiga. Exato. No caso, ela engole uma parte, depois a outra. Ela engole 90%. 10% ela quebra. Tanto é que se você notar quando o teu animal vomita, por exemplo, sim, a ração está inteira. Está inteira, isso é verdade. Então, ele engole. O hábito do carnívoro é de engolir o mais rápido possível. Porque isso faz com que os predadores não comam a comida dele. E imagine, na natureza ele quebra os ossos, ele engole pele, ele engole pelo, ele engole bico, penas, e tudo isso é digerido. Então, a ração em si, ela não deve ser nenhum tipo de empecilho para a quebra. Então, se o animal está com dificuldade de quebra na ração, ele está com algum problema dentário, que precisa ser investigado. Ele pode estar sentindo algum desconforto. No caso, às vezes pode ser o tártaro, o acúmulo de tártaro que tem na boca. No caso, a periodontite, porque aí já é uma infecção óssea que pode causar essa dificuldade, essa dor ao quebrar o alimento. Então, essa dor ao quebrar o alimento, então isso causa... Ele começa a comida a cair, aí ele joga a cabeça mais para um lado quando come, a tentar engolir mais rápido. Enfim, a comida pastosa, nesse caso, vai favorecer, porque ele vai engolir mais rápido. Por isso que muitos acabam preferindo, já que estão sentindo algum desconforto na boca. Por isso é sempre bom escovar os dentes e usar o Faz nosso aí tua produto, propaganda, o espuma bucal. propaganda. Não esqueça, escove os dentes e pode usar diariamente o nosso produto. Lembrando, né, eu não consegui trazer uma escova, mas lembrando... que tem a parte pequenininha da escova que eu aprendi com a doutora Mariana, que eu estava escovando os dentes do meu errado. Eu escovava com a parte maior, né, doutora? Que na escova vem uma parte grande e uma parte pequena. Isso. E eu estava escovando sempre com a parte grande. A doutora, não, é a parte pequena. Porque eu imaginava que a parte grande da escova era para quando o animal já era adulto. E a parte pequena era para quando era novinho, porque é bem pequenininha a cabecinha da escova, né? Mas muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, uma cliente minha perguntou, doutora, a parte grande é para o animal grande e a parte pequena é para o animal pequeno? Na verdade, a parte pequena é para os dentes posteriores e a parte grande para os dentes anteriores. Mas você pode usar escovas infantis, também com cabeças pequenas. Quanto menor a cabeça, melhor a adaptação dentro da boca. Gato? Gato usa também. também. Aparelho. Gato, inclusive, tem muitos problemas ortodônticos, principalmente as raças persa. Eles têm muitos problemas de mau posicionamento dos dentes. E que pode gerar complicações, como quebra e perfurações. O Felipe está fazendo uma pergunta se já existe plano de saúde no caso de ortodontia. Não conheço. Não, né? Só a questão de... Porque tem para várias especialidades, né? Eu já vi vários planos de saúde. Tá bom, 2 minutos, tá certo. E 2 minutos, eu quero mandar beijo aqui para quem está participando, para Marineide, para Ângela, Gilvan, aí a equipe Frevo, hein? Equipe Frevo foi a campeã da Maratona Ibasa 2017. Foi muita luta, mas conseguimos ganhar. Foi muita luta. Estive lá na abertura do evento no sábado, até postei umas fotos aí para vocês verem, mas parabéns aí à equipe Frevo. Então, posso falar um pouco da maratona? Pode, fala. Maratona, como foi falado no programa passado por Gabriel, foi um momento muito de confraternização entre pet shops e tosadores do Nordeste. Também tivemos a participação de equipe do Rio Grande do Sul e de outros estados, onde fomos campeões. E próximo ano teremos mais novidades aí com a segunda edição da maratona. Então, para quem é pet parceiro, que participa do nosso programa de pet parceiro, pode aguardar que próximo ano a gente teremos muitas novidades. Inclusive, ontem e hoje temos a inauguração do nosso centro de treinamento Eu ia falar isso. da Ibasa. Que foi ontem, né? Teve vários cursos para quem é tosador. Não é isso? Correto. É um centro de treinamento específico para quem é pet parceiro.
Então, a Ibasa, ela tenta buscar não só o produto, botar o produto dentro da loja, mas sim formar os tosadores. Ter uma formação e assim, um conhecimento de o produto está lá, mas treinar para que eles possam usar o produto no padrão Ibasa. Doutora, fala um pouco da VetFace, onde é que fica localizado, que a gente vai passando aqui o endereço, o telefone. Isso, a VetFace é uma clínica específica em odontologia, cardiologia, anestesiologia. Nós estamos em Boa Viagem. No site tem várias fotos, quem se interessar por algum artigo também, alguma publicação, entre no site vetface.com. Tem imagens da clínica também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mails para a gente tem o maior prazer em responder. Mandar um grande abraço a todos da minha equipe, doutora Cecília Carvalho, que faz a cardiologia, doutor Enio Monteiro, que faz a anestesia, Janeide, minha auxiliar, beijo, Janeide. Rosa, que trabalha lá na clínica. Então, assim, um beijo para todo mundo da clínica. Bom, eu quero aproveitar, né, e falar dos meus parceiros, que é a Butterfly Moda, que sempre está me investindo, a Pet Shop Happy Dog, que dá banho e mel todo sábado. A Luciene Doces e Salgados, que sempre está dando aqui um coffee break, todo mundo adora. Todo mundo já sorri, ó. Quero agradecer ao patrocínio da Brasvet, que está aqui cedendo essa mesa pra gente. E o patrocínio da Clínica Veterinária Patrícia Barroca. Queria que vocês passassem aí o comercial da Clínica Patrícia Barroca, que fica na Rua Maria de Fátima Soares, 119, na Iputinga. Tem várias especialidades: dermatologia, clínica de felinos, cardiologia, ortopedologia. Fui falando, né? Olha aí, se você não sabe onde levar seu animalzinho, marca aí uma consulta lá na clínica doutora Patrícia Barroca, que tem todas as especialidades. E a parte de ortodontia aqui com a doutora Mariana, não é isso, doutora? Saulo, você quer mandar um beijo para alguém? Mandar um beijo pro pessoal da distribuidora da Amoedo, que está lá participando, assistindo a gente. E todos o pessoal que são pet parceiros, que estão lá junto conosco, fazendo essa empreitada da Ibasa no Nordeste. Bom, gente, obrigada. Próximo programa a gente vai informar quem foi o ganhador daqui do kitzinho da Ibasa. Então, obrigada por compartilhar. Obrigada. Já falei. Esqueci não. Então, obrigada por compartilhar, obrigada pela audiência. Terça-feira estamos aqui no mesmo horário. Cine TV Nordeste, Futuro é aqui. Faça sua festa no Veneza. O Veneza é a melhor opção para a sua confraternização. Então chama a galera e venham pra cá. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e nos dias 2 e 15 de novembro, das 10 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezapark.com.br e traga sua família para curtir o verão com a gente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical, para melhor conforto de seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Eita bexiga!
Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.